astronauta brasileiro Marcos Pontes confirma em Manaus a indicação para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. E a união dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, divide opiniões aqui no Amazonas. Capital registra centenas de processos de comunicação falsa de crime. A maioria envolve furtos e roubos de veículos. E ainda, cartão de crédito vai ter o limite reduzido para evitar inadimplência. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Astronauta brasileiro Marcos Pontes confirmou aqui em Manaus a indicação do nome dele para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele anunciou a novidade durante a abertura de um evento que vai servir de incentivo aos futuros cientistas ou tecnólogos. A confirmação veio minutos antes do evento, numa ligação do presidente eleito Jair Bolsonaro. E o primeiro anúncio em público do futuro ministro da Ciência e Tecnologia foi para crianças e adolescentes de escolas de Manaus. Eu acabei de ser informado, né, que a minha confirmação como ministro de Ciência e Tecnologia, para o próximo e Deus quis, né, que eu estivesse aqui junto de vocês, num lugar muito especial do país, para que isso fosse anunciado aqui. Primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, falou da origem humilde e da carreira até chegar à missão espacial em 2006. Uma história que serviu de inspiração para o público. Ele fala para você correr atrás dos seus sonhos, independente se você não tem muitos recursos, né? Mas você pode, porque se você acreditar em você mesmo, você pode qualquer coisa. Marcos Pontes prometeu fortalecer a ciência e tecnologia no país e inserir mais inovação no cotidiano dos brasileiros. Também elogiou os valores defendidos, em especial pelas escolas militares. Na academia a gente fala assim, olha, coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Esses são os valores dos combatentes da Força Aérea. É importante que as crianças, que os jovens cresçam com valores que são colocados nas escolas militares, são colocados nas escolas civis também, diga-se de passagem, isso não é exclusividade, logicamente, da parte militar. A palestra marcou o lançamento do torneio de robótica, que vai reunir 30 equipes da região norte. Os participantes têm entre 9 e 16 anos e são alunos de escolas públicas e particulares. Eles foram desafiados a criar soluções para problemas no contexto espacial. O evento vai ser nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no Clube do Trabalhador. Já outra decisão do presidente eleito de unir os ministérios da Agricultura com o Meio Ambiente não agradou muito os setores rurais aqui do estado. Unir os dois ministérios foi uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro. Ele chegou a recuar dizendo que a medida seria negociável, mas essa semana a união foi confirmada pela nova gestão. A fusão é uma estratégia do presidente eleito para enxugar a máquina pública. A ideia é reduzir quase pela metade o número de ministérios. A equipe que trabalha no processo de transição também justificou a medida como uma forma de diminuir as discordâncias entre os dois setores. Para a Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, a junção das pastas não deve influenciar na prestação de serviços em nenhum dos dois setores. Para nós, produtores rurais, não há contradição e nem antagonismo entre produzir alimentos e preservar o meio ambiente e desenvolver sustentabilidade ambiental. O Brasil vem provando, o Amazonas e a Amazônia, que é possível produzir alimentos sem gerar dano ao meio ambiente. Já a coordenadora estadual do Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos do MPE discorda e acredita que as agendas são inconciliáveis. A junção delas pode significar o enfraquecimento de leis ambientais em tramitação. Nenhum dos dois ministérios vai fazer o seu trabalho da forma correta, porque a questão da agricultura, ela tem pega uma pequena fração do Ministério do Meio Ambiente. Trata de uma série de situações que não são só o licenciamento em relação ligado diretamente à agricultura. Nós temos vários tipos de licenciamento. Então a gente entende que além de prejudicar
outras frentes, né, poluição ambiental, a questão da climática, também vai prejudicar a questão dos agrotóxicos. O Ministério do Meio Ambiente é responsável por institutos como o ICMBio, que ajuda a monitorar espécies ameaçadas no país. O analista ambiental de um centro de pesquisa vinculado ao órgão federal acredita que o trabalho desenvolvido até aqui pode ser prejudicado se os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura forem um só. Então eu acredito que é preciso ter calma, bom senso nessa hora de tomar as decisões. Naturalmente, eu creio que qualquer presidente que fará isso deverá fazer acompanhado de grupos de pesquisadores, de técnicos, economistas, e que precisa ouvir os vários lados que estão envolvidos na questão ambiental e econômica da região. Bom, e a bancada amazonense no Congresso se reuniu para definir as emendas coletivas que vão ser apresentadas ao orçamento da União no ano que vem. Ao vivo, eu converso agora com a repórter Tamires Cler, que tem mais detalhes sobre isso. Oi, Tamires, o que ficou definido? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os senadores e deputados, eles decidiram destinar cerca de 500 milhões de reais do orçamento da União aqui para o Amazonas, isso somando as 15 emendas que a bancada amazonense tem direito. E boa parte dessa quantia eles decidiram dar em espécie de carta branca para o novo governador eleito, Wilson Lima, que deve decidir onde essa quantia deve ser empregada. Mas eles também propuseram uma outra emenda de cerca de 150 milhões de reais para o monitoramento na Tríplice Fronteira. Então, para comprar equipamentos, drones, para reforçar o combate ao tráfico de drogas nesta área. Tem também a emenda que já é de praxe conceder para a Prefeitura de Manaus, foram cerca de 30 milhões de reais, e o projeto escolhido é um que cria um sistema para unir todas as informações das secretarias da Prefeitura em um lugar só. Tem ainda as emendas impositivas, ou seja, aquelas emendas que não podem ser mudadas, elas têm que ser postas em prática, e eles destinaram para 3 setores primordiais: a saúde, a educação e a segurança pública no interior do estado. Ou seja, a compra de viaturas de polícia para muitos municípios aqui do estado. Mas todas essas emendas ainda precisam passar pela votação, e a expectativa é que essa votação aconteça antes do recesso, no dia 22 de dezembro. Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. O governo e a prefeitura decretaram ponto facultativo nesta quinta-feira para os funcionários públicos. Isso significa que várias secretarias, repartições, autarquias e órgãos públicos estaduais e municipais não vão funcionar. Apenas os que prestam serviços de urgência e emergência nas áreas da saúde e segurança. A SEDUC, Secretaria de Educação, também cancelou o aulão do Conquistar, de preparação para o Enem, previsto para ocorrer em 7 escolas nesta quinta-feira, dia 1º de novembro. Já o Detran informou que as provas de legislação agendadas para amanhã estão mantidas. O ponto facultativo ainda é por causa do Dia do Funcionalismo Público, dia 28 de outubro, que caiu no último domingo. Por isso, o governo e a prefeitura resolveram transferir a comemoração para o dia 1º e dar folga aos servidores. Você acompanha agora o resumo de notícias. O Ministério Público do Estado ingressou com uma ação civil pública para interditar a pista de pouso de Pauini, no interior, e quer que seja construído um aeródromo fora da zona urbana do município. O motivo é a localização inadequada da pista de pouso e decolagem, que já causou vários acidentes. Em 9 meses, mais de 6 toneladas de drogas foram apreendidas no estado, segundo o levantamento feito pela Secretaria de Inteligência. A maior parte é maconha, e do total de entorpecentes apreendidos, 32% foram em operações realizadas aqui em Manaus. A polícia já apreendeu 3 homens e apreendeu um adolescente envolvidos no assassinato de 2 mulheres e um rapaz. As vítimas foram esfaqueadas e o assassinato foi filmado e divulgado nas redes sociais. O motivo seria conflitos entre facções rivais.
Veja a seguir, Manaus registra centenas de processos de comunicação falsa de crimes. A maioria envolve furtos e roubos de veículos. É logo mais. Agora são 7h29. A Crítica na TV volta no instante só.